brazos y me has dado salvación. Amém. A irmã acabou de servir a água aqui, muito obrigado, né? Obrigado. Vamos todos nos concentrar neste momento na sã palavra de Deus, na poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus, porque ela é viva, porque ela é poderosa, porque ela é de Deus, ela opera milagres em nosso meio, ela opera milagres em nossas vidas. Quando o profeta, quando o homem de Deus está pregando, este é o melhor momento para milagres estarem acontecendo. Sabendo nós que o maior de todos os milagres são quando as correntes da alma, do coração, da mente do homem vão caindo por terra. Não existe milagre maior do que este. Eu gosto muito de pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não erra, ela não falha. A palavra de Deus, ela é completa, ela é perfeita. Eu gosto muito de ouvir os mensageiros da palavra de Deus, homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus, que não ficam inventando coisas, né? Nós já estamos cansados de ver invencionice, mas a igreja do Deus vivo, que tem o Espírito de Deus, não se cansa de ouvir a santa, poderosa palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o nosso espírito se alegra, a nossa alma, ela se emociona. Nós somos vivificados, somos renovados, somos restaurados, somos desafiados, fortalecidos quando a palavra é de Deus. Às vezes a palavra é do homem, até emociona. Às vezes a palavra do homem até é bonita, mas não permanece para sempre, porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Gosto muito da palavra de Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor Mauri, que nos concedeu esta rica oportunidade de estarmos ministrando a palavra de Deus nos nossos encontros do IBAD, né? Não somente o pastor Mauri, mas como os demais companheiros que apoiaram e que incentivaram e outros participaram, né? Para que a gente estivesse realizando os encontros do IBAD. Sábado retrasados, nós tivemos aqui uma linda festa, né? Que foi a nossa segunda formatura, e ficamos muito felizes, porque na primeira formatura nós tivemos aqui 30 alunos. Sábado retrasado tivemos aqui 50 alunos sendo, né, diplomados com este curso iniciatório de estudo teológico. Então eu fico feliz, pastor Mauri, por todo este apoio, né, aos obreiros, à igreja que ora, os irmãos que participam, porque é a palavra de Deus que vai proteger, é a palavra de Deus que vai criar em torno da igreja do Senhor Jesus Cristo uma muralha de proteção contra as heresias, contra os falsos profetas, contra as mentiras, contra as doutrinas de demônio, contra todos os ventos de doutrina, contra todo o pentecostalismo barato, contra todas vã doutrina. É a palavra do Senhor que vai nos proteger dos vírus da teologia da prosperidade. É a palavra de Deus que vai nos proteger do encanto e do fascínio da teologia liberal. É a palavra de Deus que vai manter os nossos pés firmes no caminho, e o caminho é Jesus Cristo, e a sua palavra é que nos faz ficar firme neste caminho, e é esta palavra que transforma a vida. Outras palavras encantam, outras palavras até emocionam, outras palavras até iludem, mas só a palavra de Jesus transforma o homem de uma velha criatura em uma nova criatura. Por isso é muito bom, por isso é muito maravilhoso quando podemos pregar a palavra do Deus vivo. A igreja do Deus vivo ama a palavra do Deus vivo, como diz o apóstolo Paulo, a igreja do Deus vivo que é coluna e baluarte da verdade. Quando Paulo diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade, Paulo está dizendo que a igreja mantém a palavra
palavra de Deus da sua posição, não somente da posição, mas em evidência, para que todos possam ver a palavra de Deus como uma cidade edificada sobre um monte, em que as luzes dessa cidade é percebida de longe. Quanto mais escura está a noite, mais a luz brilha. Assim é a igreja de Deus, que mantém a palavra de Deus em evidência, e a palavra de Deus no centro do coração, no centro do culto, no centro do ensino, no centro de discipulado e no centro da ceia, este momento tão especial. Permita-me tirar este pano que ele está ofuscando a mesa do Senhor. Obrigado. Aleluia, Jesus. Não é? Esta mesa muito bonita, não ficou bom. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Depois a gente baixa ele de novo. Porque nesta noite nós vamos participar de um banquete. A mesa está posta. Quantos querem participar deste banquete? Amém. A mesa está posta. Glória a Deus. Esta mesa que tem um significado muito forte. Não precisam os irmãos ficarem de pé. Eu gosto da reverência do coração. Aleluia. Porque muitos ficam de pé, mas o coração fica arriado. E às vezes sentado, mas o coração está reverente diante do Senhor. E Lucas capítulo 22, versículo 14 até o versículo 20 nos diz assim: chegando a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, ele disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém? Este texto do evangelista Lucas, como os demais evangelhos, narram este momento de ceia. Ceia é refeição. Aqui estava Jesus ansioso, como ele diz. Às vezes a gente fica ansioso, né? Certa vez o Senhor disse para Marta: Marta, por que andais ansiosa? E agora Jesus está ansioso. O problema da ansiedade de Marta era que a sua ansiedade estava focada na coisa errada. A ansiedade de Jesus aqui está focado na coisa certa, no alvo certo, no objetivo certo. A ansiedade de Jesus era comer com os seus discípulos. Se tem uma coisa que o diabo não pode fazer, é comer conosco. Você sabia que quando você está comendo, o diabo fica em possesso? Quando você está comendo a picanha gostosa, aquela feijoada, comendo aquele tacacá paraense, estou sentindo o cheiro. Os demônios ficam chateados, porque eles não podem comer. Sabe por quê? Espírito não come. O máximo que ele pode fazer é no terreiro de macumba, se incorporar no cavalo, na égua, não sei o que, baborixá, e fazer e mandar o seu cavalo comer uma pipoca, beber um uísque, para ver se ele sente alguma coisa, mas ele não sente. Porque ele é espírito.
Jesus se fez homem para também comer conosco. Porque comer, sentar-se à mesa, fazer uma refeição, é coisa de gente chique. É coisa de família top. Você já viu as famílias não tops? As famílias down. Um está lá na porta com o prato, o outro está no computador, o outro está na televisão, o outro está no celular, e cada um come onde quer. Mas as famílias tops ainda se sentam à mesa. Porque quando se senta à mesa, quando se come, aquele é um momento prazeroso. Jesus queria comer com seus discípulos porque esse é um momento prazeroso. E muitas outras oportunidades Jesus sentou-se à mesa para comer. E interessante que ele não só comeu com os seus apóstolos, ele também comeu com publicanos e pecadores. Ele também comeu com meretrizes. Ele também comeu com homossexuais. Ele também comeu com os marginalizados, desprezados, maníacos, ladrões, feiticeiros, macumbeiros, adivinhos, cartomantes. Jesus também sentou com eles. É tanto que os religiosos se escandalizaram, dizendo: como pode, dizendo ele ser o Messias, se senta à mesa com publicanos e pecadores? E Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, disse: olha, os sãs não precisam de médico, mas os doentes. E o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio comer com pecadores, porque ele queria dar a oportunidade para os pecadores sentir o prazer da presença de Deus, a presença do amor, a presença da alegria, a presença da vida, a presença do amor à vida, a presença da motivação, da autoestima, a presença daquele que vê o triunfo depois das batalhas. E ele desejou então comer esta última Páscoa com seus discípulos. E a palavra de Deus é maravilhosa quando analisamos o texto genuinamente, sem as toxinas da nossa mente. Porque a palavra de Deus, quando ela vem do céu, ela vem pura. Mas quando ela passa por nós, ela corre o risco de ser intoxicada. Ela corre o risco de pegar vírus quando passa por nós. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Por isso que precisamos de discernimento. A igreja de Bereia foi elogiada por Paulo. Nós precisávamos ser crentes bereanos. Paulo pregou a palavra de Deus com autoridade, com profundidade, de compreensão, de entendimento, de discernimento. Lá em Tessalônica, o povo recebeu a palavra com alegria. Depois ele foi para Bereia. Pregou com autoridade, profundidade, discernimento, sabedoria, inteligência. E o povo bereano aceitou a palavra. Mas depois do culto, eles iam lá nas Escrituras para conferir se o que Paulo havia pregado de fato estava de acordo com a Bíblia. Irmãos, não é porque alguém chega aqui e fala bonito, não é porque alguém chega aqui e impressiona você e fala o que quer, você é obrigado a aceitar. Não. As leis de Deus, a palavra de Deus, ela é espiritual e deve ser conferida com a letra que é espiritual. Se um pregador, seja ele que for, prega alguma coisa que contrarie ou não tem base na palavra de Deus, maldição. Não somente o que prega fora do que a Bíblia diz, como aqueles que também inventam o que o Espírito Santo não diz, que revelam o que o Espírito Santo não revelou, que profetizam o que o Espírito Santo não profetizou, que sonham o que o Espírito Santo não deu para sonhar. E esse não é o costume das Assembleias de Deus. O costume das Assembleias de Deus é pregar a genuína palavra de Deus, porque é ela que transforma, é ela que liberta e faz o homem uma nova criatura.
Certa vez eu precisei dizer para um pastor aqui do nosso campo, um colega: meu irmão, esse não é costume das Assembleias de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O costume das Assembleias de Deus é pregar a genuína palavra de Deus. Para de inventar sonhos que Deus não te deu para sonhar. Para de inventar revelações que Deus não te deu para revelar. Para de inventar profecias que Deus não mandou você profetizar. Tal como o profeta Jeremias precisou fazer e muitos outros. Porque tem gente que fica encantada com isso. Parece a serpente naja. Enquanto a flauta vai tocando, a serpente naja vai se levantando. Tem gente que fica impressionada porque é por isso que os terreiros de Umbanda estão cheios. Quando é culto de ensino da palavra de Deus, o povo some. Quando é culto de profetado e revelado, que a igreja entra, enche. Deus revela. Deus fala em palavra e profecia. Deus fala em sonho. Mas quando essa questão é trazida, existe 3 fontes. Ela pode vir de Deus, ela pode vir da mente do profeta e ela pode vir do diabo. Já me deparei com muitas dessas revelações de profecia. Toda vez que alguém se levanta com uma revelação ou uma profecia contra mim, eu oro em espírito de Deus. É tua, é da carne dele, do profeta, ou é do capeta? Agora, quando eu leio a Bíblia, não é o homem, não é o capeta, é o Espírito Santo de Deus que fala, é o Espírito Santo de Deus que revela. Precisamos ser crentes bereanos que ama a palavra e confere palavra com palavra, revelação com revelação, profecia com profecia. Não troque o certo pelo duvidoso. Eu creio. Aleluia. E as toxiquinas da mente humana estavam entrando na igreja e tomando esses textos que falam da ceia. A igreja católica, vou quebrar um pouco aqui a ética, mas é que a verdade seja dita, inventou nos textos da ceia a doutrina da transubstanciação. Que é isso, pastor? Durante a Idade Média, a igreja católica ensinou, e até hoje se ensina, que no momento da Eucaristia, em que o pão em hóstia é servida e o vinho é posto sobre a mesa e tomada pelo sacerdote, no momento da Eucaristia, o pão se transforma no corpo de Cristo, literalmente, e o vinho se transforma no sangue de Cristo, literalmente. A Bíblia não ensina isso. Aleluia, Jesus. Isto é fermento de fariseu. De vez em quando eu preciso pedir para o Senhor: me ajuda, Senhor, tem fermento em mim. 40 anos de assembleia, de vez em quando, Senhor, isso é fermento. Quando eu leio a Bíblia é luz, é verdade, inerrante, poderosa, viva, eficaz. É como um espelho, conforme a gente vai adentrando nela, ela vai mostrando em nós fermentos. E os fermentos precisam sair. O único que tira fermento de fariseu é a palavra de Deus. Tem muitos cristãos por aí que tem mais fermento do que palavra de Deus. E eu amo a Bíblia porque ela é genuína. Medita nela de noite, Josué. Medita nela de noite, Israel. Assim dizia o salmista. Porque ela é pura. Ela conduz a vida. Ela constrói a vida. Ela constrói relacionamentos com Deus. Constrói relacionamento com o próximo. E os reformadores de forma alguma aceitaram a doutrina da transubstanciação. E os que se levantaram contra tais doutrinas e outras foram mortos, queimados em fogueira. John Hus, John Wycliffe. Até que outros reformadores são levantados, mas não conseguem
em queimá-los, como Martim Lutero, Calvino, Zwinglio e muitos outros. Por quê? Porque a verdade venceu a mentira. A verdade dentro da igreja, ela vence a mentira. A verdade no coração daquele que teme a Deus vence a mentira. E só vai entrar no céu aqueles que são marcados pela verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lutero, porque via na transubstanciação um erro teológico, porque o pão não se transforma em carne. Quando Jesus disse, o pão, isto é meu corpo, e quando Jesus diz o vinho, isto é o meu sangue, Jesus está falando de forma figurada, não é de forma literal. Porque senão Jesus também seria uma porta, porque ele disse, eu sou a porta. Porque senão Jesus também seria uma estrada, uma road, street, porque ele também disse, eu sou o caminho. Precisamos entender a palavra de Deus quando ela é literal, quando ela é simbólica. Para isso precisamos conhecer como compreender a palavra da verdade e não ser enganado por falsos profetas. Mas Lutero ficou com medo de perder aquele brilho que a transubstanciação dava na hora da Eucaristia, transformando literalmente o pão em carne de Cristo, o vinho em sangue de Cristo. Não somente ele, mas os seus seguidores disseram que a transubstanciação era errada, mas disseram que acontecia naquele momento, quando o pão era ingerido e o vinho era ingerido, acontecia a consubstanciação. Isto é, quando ingerido o pão, quando ingerido o vinho, Jesus se unia ao pão e ao vinho. Heresia, antibíblico, blasfêmia, convencionismo religioso barato, tradicionalismo religioso. Jesus não disse isso. Jesus não dá a entender, Paulo não dá a entender que houve uma transubstanciação. Não dá a entender nas palavras de Jesus nem de Paulo que houve uma consubstanciação. E também não é outro erro doutrinário que muitos pensam. A ceia mística. Pastor, mas o que é isso? Que no pão da ceia, no vinho da ceia, há poder para te curar de enfermidade. Quem te falou isso? Aonde que isso está escrito? Isso é misticismo. O pão não tem poder de curar. O vinho não tem poder de curar. Quem tem poder de curar é aquele que o pão representa e o vinho representa. Jesus Cristo de Nazaré, o filho do carpinteiro. Meu Deus, eu creio, aleluia. O óleo não tem poder de curar. Tiago diz, há entre vós doentes. Faz revelatada, faz profetada. Não, chame os doentes e unge com óleo. E a oração da fé salvará o enfermo, e o enfermo se levantará. A oração da fé salvará o enfermo. Não é o óleo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A ceia não é mística. Quem vai te curar é Jesus. Quem vai resolver teu problema, quem vai fazer o milagre é Jesus. Não é o pão, não o vinho. Então a ceia não é transubstanciação. A ceia não é consubstanciação. A ceia também não é mística. A ceia é o que, pastor? Pergunta para Jesus, está aqui. Tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei, reparti entre vós. Versículo 16. Pois digo que nunca mais comerei até que se cumpra no reino de Deus. Tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e parti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não beberei do fruto da videira, até que eu venha
Versículo 19. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. O que é a ceia, pastor? É o memorial do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É verdade. Aleluia. Pergunte para Paulo: Paulo, o que é a ceia? O texto tão citado de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Versículo 24, 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo-lhe: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. O que é a ceia? O que é o pão? O que é o vinho? É um memorial em que o pão representa o corpo de Cristo e o vinho representa o sangue de Cristo. E assim Jesus estabelecia a Páscoa cristã. Aleluia. Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Já acabou o tempo. Aleluia, glória a Deus. A Páscoa cristã. A Páscoa cristã, o cordeiro, não é o cabritinho, não é o cordeirinho que se criou com tanto amor. Na Páscoa cristã, o cordeiro pascual é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o cordeiro pascual. O pão da Páscoa judaica era sem fermento. Paulo disse: ele é o vosso pão sem fermento. Pão sem fermento é símbolo de pão puro. Isto é, pão sem fermento é símbolo de um coração puro. O único homem que pisou na terra, jamais outro pisou antes, jamais outro pisa hoje, jamais outro pisará, que o coração era puro, que a alma era pura, que as emoções eram puras, que o corpo era puro, a não ser o Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o justo, o perfeito, somente Ele. Ele é o pão sem fermento. O Cordeiro, Jesus Cristo, é o pão sem fermento. É o Cordeiro da Páscoa cristã. O seu sacrifício na cruz do Calvário, o seu sangue derramado, é a evidência da nova aliança. A antiga aliança foi feita com sangue de bodes, com sangue de ovelhas, com sangue de carneiros, com sangue de novilhos. A nova aliança é feita com o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pois vos digo que nunca mais comerei até que se cumpra no reino de meu Deus. Jesus falou que ele voltaria a comer deste pão e beber deste vinho no reino do Pai, no reino dos céus. Se você quiser sentar-se à mesa com Jesus no reino do Pai, no reino do céu, você precisa entregar sua vida a Jesus Cristo. Você precisa comer do pão e beber do vinho. Hoje, pastor, quer comer do pão hoje e beber do vinho hoje? O pão e o vinho representam Cristo. Comer o pão e beber o vinho é ingerir Cristo. É digerir Cristo. É deixar Cristo envolver todas as suas células. É deixar Cristo envolver toda a tua alma. É deixar Cristo envolver todo o teu espírito. Tem gente se alimentando de Cristo aqui nesta noite? Porque
este pão aqui, ó, você come e torna a ter fome. Esse pão aqui veio do trigo. Depois de comido, você nem vai mais saber para onde ele vai parar. Mas o pão que desceu do céu é o alimento espiritual. E quem dele come tem a vida eterna. Vida eterna é salvação. Pergunta para o seu irmão do seu lado: quer ser salvo? Quem é a vida eterna? Se alimente do pão que desceu do céu. Eu vou encerrar lendo esse texto de João, capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram no deserto, o maná, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Quem comer de Jesus Cristo, não a carne literal, não o sangue literal, mas é a vida de Jesus. Comer Jesus é compreender a vida de Jesus, é discernir a vida de Jesus. A igreja é convidada para sentar-se à mesa com o mestre, para compreender a vida do mestre, para ver a vida do mestre, para sentir a vida do mestre, para ser influenciado pela vida do mestre, ao ponto da vida do mestre encantar o coração, encantar a alma e transformar a vida do discípulo, de maneira que o discípulo agora, alimentado com os olhos do mestre, alimentado com o coração do mestre, alimentado com a alma do mestre, alimentado com o amor do mestre, a misericórdia do mestre, a bondade do mestre, a compaixão do mestre, a graça do mestre, a longanimidade do mestre, a bondade do mestre, a paciência do mestre, a gentilidade do mestre, agora influenciado com esta vida do mestre, alimentado com a vida do mestre, ele sai amando, perdoando, ajudando, socorrendo, aconselhando, inspirando, motivando, orando, expulsando o demônio, expulsando o mal, desfazendo as trevas, desfazendo as maldições, repreendendo as enfermidades. Oh, vocês parecem com Cristo. E Antioquia, olha para mim e para você. Eles vê Cristo em mim, eles vê Cristo em você. Quando o mundo olha para os assembleanos como estamos em família, eles vê Cristo em você. Solo puedo darte ahora mi canción.